Queridos irmãos, a paz de Cristo, tudo bom? Vou trazer uma porção da palavra de Deus nesta data para vocês. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Apocalipse, capítulo 7, versículo 9. Depois destas coisas olhei, e eis que uma grande multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas, que estava diante do trono perante ao Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamava com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. Queridos, no meio de tantas visões apocalípticas, de tantos véus que se rasgaram, de tantas coisas lindas que foram reveladas para João, o último apóstolo a partir, ele teve uma visão aqui do povo de Deus na glória. Ele teve uma visão do povo de Deus na glória. E quem é o povo de Deus? É o povo do amor. Ah, Cícero, eu achei que você ia falar que eram os evangélicos. Não, tem gente de Deus entre os evangélicos. Mas a maioria hoje mostra uma arrogância, uma superioridade tão grande que me assusta. Porque eles confundem Deus com um clube, com uma denominação. O evangélico pensa que ali, quando você está dentro daquele lugar de quatro paredes, ali você está servindo a Deus. Sendo que servir a Deus é servir o próximo na vida, no encontro, no abraço, na despedida, no trabalho, na estrada, nos becos, nas periferias, abraçando as prostitutas, abraçando os mendigos, abraçando a todos aqueles que estão nas periferias da vida e da cidade. Servir a Jesus não tem nada a ver com o que evangélico diz. Absolutamente. 99% dos evangélicos não entenderam o evangelho. Mas o povo de Deus é o povo do amor, é o povo que ama. Todas as pessoas que amam de verdade já encontraram Deus, pois Deus é amor. Aí ele teve uma visão e ele viu que lá na glória tinha gente de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Não tinha só um gueto, não tinha só uma turminha que grita aleluia. Tinha gente de toda tribo, de toda nação, indígenas, povos que o evangelho nunca foi pregado, mas eles entenderam por revelação de Deus, por sonhos. Deus se revela a quem quer. Deus é Deus. Deus não depende que eu pregue. Deus não depende nem do livro que é a Bíblia. Deus se revela para quem Ele quer, a hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Deus é Deus. E João, ele viu e teve essa revelação maravilhosa de todas as tribos, povos, línguas. E eles estavam vestidos com vestes brancas, representando aqui a santidade. E todos eles estavam diante do Cordeiro. O Cordeiro é Jesus Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Que coisa linda! Que bom saber que Deus é amor, que não faz acepção de pessoas. Deus não é que nem torcida de futebol. Aqui você não entra de preto e branco. Aqui você não entra de verde. Deus não tem ideologias políticas do tipo, não, aqui é esquerda, aqui é direita, aqui é centrão. Se você é dessa turma, aqui você não é bem-vindo. Deus é amor. É por isso que Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus chamou todos aqueles que chegaram com o coração sincero diante de Deus, Ele estende a mão. O que deixa Deus triste é aquelas pessoas que usam o nome de Deus. Por exemplo, não pode, da mesma boca que diz Deus acima de tudo, sair a palavra, e daí eu não sou coveiro, que morra, e daí eu não sou coveiro. Não pode. Não pode a pessoa dizer Deus acima de tudo e ela não se compadecer do necessitado. Não dar uma palavra de amor para aqueles que sofrem. Não pode. Não pode o cara dizer Deus acima de tudo e ele usar a denominação dele para arrancar dinheiro dos outros. Não quer trabalhar honestamente.
que nem esse que vos fala, que prega há mais de 2 décadas de graça. Aqui está um que prega que Jesus é o caminho e não cobra pedágio. Na sequência da leitura, o versículo 10 diz que eles clamavam com grande voz, dizendo ao nosso Deus, salvação ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam ao redor do trono e dos anciãos e dos 4 animais, prostraram-se diante do trono sobre seus rostos e adoravam a Deus, e adoraram a Deus, dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graça e honra e poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Eles adoravam a Deus, eles não idolatravam homens, eles não ficavam brigando por causa de time de futebol, por causa de político preferido. Eles adoravam a Deus, porque eles sabem e eu sei que para esse país melhorar só mesmo Deus. Aí você fala, e qual é a saída? Pelo menos quando você for votar em alguém, escolha alguém que é humano. Humano, sabe? Que ainda tem um pouco de humanidade. Sabe? Alguém que não é insensível à dor do próximo. Alguém que não é indiferente ao sofrimento do próximo. Porque não adianta dizer ser patriota e amar a bandeira, mas pisar no povo. E ama a bandeira, mas não se compadece do povo, dos próprios filhos da pátria. Ser de Jesus é diferente. Jesus diz que tem gente que se aproxima dele com os lábios, e com os lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. Não é falar de Deus, é ser parecido com Jesus, é tomar atitudes parecidas com Jesus. E esse povo dizia, glória a Deus, sabedoria e ação de graça para todos sempre. E o versículo 13, capítulo 7, versículo 13. E um dos anciãos me falou, dizendo, esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? De onde vieram? E eu disse-lhe, João disse, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram de grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e branquearam no sangue do Cordeiro. Por mais que a gente passe por tribulações na vida, por mais que a gente passe por angústias na vida, por covardias na vida, por perversidade, mas não desista de Jesus, porque João viu um povo diante do Cordeiro, gente que veio de grande tribulação. E todos nós praticamente já passamos por grandes tribulações na vida. Agora mesmo tem cristãos sofrendo na Somália, na China, morrendo por amor a Jesus, passando por grandes tribulações. Mas eles estarão diante do Cordeiro, porque lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Meu irmão, você que me assiste, você que de repente está passando a tribulação, não quer dizer que o Senhor já te lavou no sangue do Cordeiro. O Cordeiro que tira o pecado do mundo. E o Senhor tornou você mais branco do que a neve, não pelo seu mérito, não pelo meu mérito, mas pelo mérito de Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, não vem de mim, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus. Então todos eles estavam diante do Cordeiro, vieram de grande tribulação. Aí a Bíblia diz no 15, por isso estão diante do trono e o servem de noite no seu templo, que é o próprio Jesus é o templo, e aquele que está sentado sobre o trono cobrirá com a sua sombra. E nunca mais terão fome, e nunca mais terão sede, e nem sol, nem calma, a palavra calma que é mormaço algum, cairá sobre ele. Chegará um momento da nossa vida que nunca mais nós teremos fome, que nunca mais nós teremos sede, nunca mais a nossa alma ficará insatisfeita, pois a água que jorra para a vida eterna encherá a nós, saciará a nós totalmente. É o que ele disse para a mulher de Samaria, se você beber da água que eu lhe der, nunca mais você vai ter sede. Vai ter um momento da nossa vida diante do Cordeiro que tira o pecado do mundo, nas regiões celestiais, que nunca mais a gente vai ter fome, nunca mais a gente vai ter sede, mas que a gente vai estar totalmente saciado
pelo Cordeiro de Deus, por Jesus Cristo, para todo sempre diante de Deus, sem nunca mais ter fome, sem nunca mais ter necessidade, sem nunca mais ter sede, porque fiel é o que prometeu. E eu quero concluir dizendo o versículo 17: porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e lhe servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. O Cordeiro vai nos guiar em todos os momentos da nossa vida, e na verdade o Cordeiro já está nos guiando, porque Ele é o professor, Ele é o mestre, nós somos apenas alunos, e nós fomos chamados para seguir o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e nós sabemos que se nós continuar seguindo neste caminho que é Jesus, não tem como nós errar. Esse caminho conduzirá ao Pai, pois o Mestre disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é igreja evangélica, não é templo budista, não é sinagoga, não é igreja católica, não é centro espírita, não é de forma nenhuma templo dos muçulmanos, não é mesquita, não é uma religião. O caminho é uma pessoa, essa pessoa se chama Jesus Cristo. É Ele que vai te guiar às fontes das vidas eternas, a fonte que jorra para a vida eterna e limpará cada lágrima dos nossos olhos, cada lágrima dos nossos olhos. Esse é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas eu não quero esperar chegar na glória, eu já quero a partir desse momento dizer que Ele é santo, que Ele é digno de todo o louvor, que Ele é digno de receber toda a adoração, e que eu peguei o meu livre-arbítrio, entreguei para Ele, que Ele faça da minha vida o que quiser. Senhor, com os meus erros e acertos, eu quero te seguir até o fim, Senhor. Abençoe todos que me ouvem, Senhor. Conforta os corações das pessoas de Petrópolis, Senhor, que perderam entes queridos. Conforta os corações das pessoas da Ucrânia, Senhor, que está sofrendo uma guerra por aquele maluco, aquele doido. Freia ele em nome de Jesus, Senhor. Consola todas as pessoas da Ucrânia, todas as pessoas de Petrópolis, Senhor, e todas as pessoas que perderam seus familiares queridos nessa pandemia. Em nome de Jesus, Senhor, obrigado pelo teu amor, desde agora para sempre. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus.